Amém. Irmãos, eu quero primeiramente, não vou citar nomes, porque não está todo mundo aqui, seria injusto, mas eu queria contar um pouquinho do meu testemunho e queria primeiro agradecer aos irmãos, porque na campanha do meu milagre, muita gente aqui gritou meu nome, não estão todos aqui, mas eu quero agradecer a cada um e dizer que eu desejo que Deus ele retribua tudo que os irmãos fizeram por mim. Em julho desse ano, eu comecei a sentir umas dores muito fortes, comecei a passar muito mal e a gente não sabia o que era. Meu esposo ele trabalha viajando, e não ficava muito aqui, muitas coisas ficavam para mim poder fazer. Tudo praticamente era eu que fazia. Então, no decorrer do dia a dia, a correria, a gente não parava para poder ir ver médico, a gente achava que era normal e que iria passar. Em julho, dia 20 de julho, meu esposo precisou fazer uma cirurgia no dente e eu levei ele para fazer a cirurgia, acabei passando mal, comentei com as meninas, comentei com a pastora e nesse dia falei para ele, não tem como mais a gente poder ficar segurando uma coisa que não dá. E fomos ao médico, chegamos ao médico, a médica pediu vários exames e ali a gente não descobriu de cara o diagnóstico, mas passou o decorrer dos dias, veio um resultado, aí foi pedido o exame para tudo quanto é coisa. Oh Deus, aleluia. Exame para várias coisas. E eu achei que eu não ia aguentar. Eu achei que eu não ia chegar até dezembro. Eu achei que eu não ia conseguir. Nem a médica achou que eu ia conseguir. Oh Deus. Ela falou, é verdadeiro milagre você estar aqui hoje. Eu fui diagnosticada com hipertireoidismo, uma glândula onde a gente tem o vírus do bem e o vírus do mal. E o meu vírus do bem, ele não conseguia combater o meu vírus do mal. Meu corpo, ele estava produzindo hormônios demais. Ele não estava conseguindo combater o vírus para poder não crescer a minha glândula. E eu fui diagnosticada com uma doença autoimune. A doença ela não passava para ninguém, porém ela não conseguia combater o meu corpo, as células do meu corpo, eu não conseguia andar, ela foi afetando várias coisas e eu parei de andar, eu não conseguia comer, eu vomitava, eu comecei a ter tremedeira e coisas simples que seriam andar de um lugar para o outro, eu não conseguia. Ela foi afetando as minhas pernas, a doença foi muito agressiva, ela veio com muita agressividade. Quando a gente descobriu já era um pouco tarde e acabou que, em consequência da doença, eu acabei descobrindo outro problema. A gente não sabia ainda, mas o coração acelerava demais e a gente não sabia o que era, mas no decorrer do tempo a médica tinha falado, olha, a gente vai ter que dar uma desacelerada, dar uma paradinha, porque pode acabar tendo infarto. E a gente, no decorrer do tempo, eu tive que parar a minha vida todinha. Eu não podia fazer nada, eu não podia subir escada, eu não podia tomar banho sozinha, eu passava mal. Eu não conseguia levantar para fazer nada sozinha, tudo era ajuda. E nesse tempo o Senhor enviou recursos, eu não pensei sozinha. Nesse tempo o Senhor enviou, eu pedi a Deus, eu não sabia mais, meu esposo não sabia mais, e de repente o telefone toca. E ela falou para mim assim, Maria, você está tudo bem? A pastora já tinha me ligado, mas elas não ouviam a minha voz, eu digitava, eu não falava. E quando a pastora ouviu a minha voz, ela, não, Maria, você está tudo bem, vai ficar tudo bem, e que não sei o que, e tal, a gente vai orar. E quando ela desligou o telefone, ela começou a chorar, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que orar. A gente tem que orar, porque ela disse, não está bem. Passou alguns dias, eu acho que ela comentou com o pastor e começou uma campanha de 7 dias na minha casa, em prol da minha saúde. Mas antes dela começar essa campanha, as irmãs do grupo de oração Esther foram me visitar, fizeram também oração, louvores, nós cantamos também louvores. Ali naquele primeiro momento eu ainda não conseguia levantar, eu ainda estava sentada. E não estava conseguindo comer quase nada, na verdade nada, tudo que
eu comia, eu botava pra fora. E a Laís foi lá em casa me visitar. Nossa, Larissa, vou ir te ver. Acabou o culto, ela foi lá em casa. E chegou lá em casa, ela olhou e não conseguia nem falar. Ela falou, Pai do Senhor, meu esposo entrou, eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu lembro do primeiro dia, da primeira comida que ela fez. Ela chegou dentro do quarto, aquele prato, olha, em nome de Jesus. Você bota isso pra dentro e eu creio que isso vai ficar, em nome de Jesus. Vai conseguir pelo menos um pouco. Ela encheu o prato, ela encheu o prato. E graças a Deus, aquele dia eu voltei a comer. Não vou dizer que foi normalmente, foi tudo um processo. Edilene também entrou, me ajudou muito. Várias pessoas me ajudaram muito. Eu tenho muita gratidão. E mesmo assim, por tudo que eu passei, eu vi Deus em cada detalhe. Aleluia! Eu vi Deus em tudo, Ele não me deixou sozinha. Eu passei, mas o Senhor, Ele não deixou, sabe, o peso nos meus ombros. Eu carregar o peso sozinha. Ele enviou recursos, Ele enviou pessoas para estar me ajudando. Aleluia! Entendeu? Muitas das vezes eu ligava para lá e chorando. Hoje eu não vou conseguir. Mas sim, eu vou aí. Pastor Eli, muitas das vezes saía de serviço cansado, levava também. Pastor ia lá direto lá em casa. Eu vira e mexe, dizendo, você comeu, você não comeu. Irmãos, eu só tenho a dizer que Deus faz milagres. No decorrer que eu estava doente, minha casa estava em obra. E eu lembro que eu falei para o pastor, eu não sei se eu faço obra, não sei o que eu faço com meu esposo parado dentro de casa, porque meu esposo teve que sair do trabalho. Ele pediu férias, mas a empresa não queria dar férias. Eu falei, não, vai, descansa, vê o que acontece. E no decorrer do tempo ele acabou sendo mandado embora, porque ele tinha focado demais. Ele acabou sendo dispensado. Mas para a honra e glória do Senhor, ele também conseguiu outro serviço. Aleluia! Perto da gente, perto da minha casa, no Rio, que eu veio trabalhar fora do Rio. A minha casa, graças a Deus, eu achei que a gente não ia terminar. Também terminamos a minha casa para a honra e glória do Senhor. E a minha saúde, como os irmãos podem ver, eu estou aqui, eu estou de pé. Aleluia! Eu quero agradecer a Deus, agradecer os irmãos que gritaram o meu nome, que oraram incansavelmente por mim, porque eu sei que teve pessoas que oraram incansavelmente por mim. Sem esperar nada em troca, oraram por mim, foram na minha casa, foram me visitar. E eu só tenho gratidão e agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Larissa, esse testemunho nos faz entender que nós estamos no lugar certo. Servindo realmente um Deus de milagre, né, gente? O estado que a gente viu a Larissa, sinceridade, eu falei, meu Deus, estado muito debilitada mesmo, irmãos. E vocês lembram no culto aqui de quinta-feira que eu falei, vamos gritar todos juntos. O meu milagre se chama Larissa. E nós gritamos e hoje está aí. A prova de que nosso Deus é fiel. Aleluia! Aplauda o Senhor. E é muito bom me ver assim de pé, bem estabelecido. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena confiar nesse nosso Deus que é poderoso e é fiel. Amém? Glória a Deus.